Boa tarde, pessoal. Meu nome é Filipe, eu sou sócio da Luz Planilhas. Hoje eu vou apresentar para vocês uma palestra chamada 8 ferramentas para a sua empresa sair do vermelho. Ela é baseada num pacote que nós criamos com 8 planilhas para tirar empresas do vermelho, empresas que estão em dificuldades financeiras. Eu não vou falar de ferramenta a ferramenta, eu vou focar muito mais nos motivos que eu acredito pelos quais as empresas entram no vermelho e como fazer para mudar isso. Né? A primeira coisa que acontece é o dinheiro acaba. E para o dinheiro acabar, existem duas razões. Primeira é que não está entrando mais tanto dinheiro quanto entrava antes, né? Você teve uma queda nas suas vendas, na sua receita. O segundo motivo é você estar gastando mais dinheiro do que você gastava antes. Você está gastando mais que recebendo e uma hora o seu dinheiro vai acabar. Eu vou focar mais aqui na segunda forma, né? Que é o dinheiro tá saindo mais do que deveria estar saindo. Por quê? Ainda mais no momento de crise, como a gente está vivendo, crise econômica, a parte de receitas ela é uma parte mais difícil de controlar. Você pode até aumentar, mas você vai precisar fazer testes, vai ter que investir mais dinheiro, que não é o caso que a gente está buscando aqui. Aqui a gente quer justamente economizar, cortar gastos. Né? Você pode até vender mais tentando um novo público-alvo, lançando um novo produto, aumentando sua rede de distribuição, mas como eu falei, nada garante que isso vai dar certo. Então vamos focar na parte onde todo gestor controla, que é aonde? São nos nossos gastos, né? Nas despesas e custos que a gente tem para manter a empresa funcionando e como diminuir, monitorar e diminuir isso. Então a gente acredita que tenha três principais problemas que levam uma empresa a entrar no vermelho. O primeiro problema é uma má visualização do fluxo de caixa. O segundo problema, lucratividade baixa. E o terceiro problema, inexistência de controle ou disciplina financeira. Então vamos falar aqui das causas mais comuns para uma má visualização do fluxo. A primeira delas é a falta de uma ferramenta adequada para fazer os seus lançamentos financeiros. Segundo, pouco controle de contas a pagar e contas a receber. E por último, não classificação de receitas e despesas. Então, uma ferramenta bem simples de fluxo de caixa, ela tem que te dar pelo menos as entradas, as saídas e o seu lucro ou prejuízo, né? O que você teve de saldo final, para você saber quanto você tem no banco, né? Se você está ganhando ou perdendo dinheiro. Mas isso não é suficiente, né? Você tem que também conseguir fazer um certo nível de análise dentro do seu fluxo de caixa. Esse exemplo aqui é um pouco mais completo. É até um relatório de DRE, mas se ele estiver no regime de caixa, você pode analisar no seu dia a dia se suas contas estão fazendo sentido. Então, nesse caso, ele te dá despesas diretas e despesas indiretas, além de impostos e o resultado não operacional. Então, você sabe que um mês ruim, você sabe aonde está o seu erro. Se você teve um aumento, né, nas suas despesas indiretas ou nas suas despesas diretas. As despesas diretas, elas são aquelas que estão diretamente ligadas à produção. Matéria-prima é a principal delas. Então, às vezes, as despesas indiretas são despesas mais de escritório, né? Geralmente alguns gastos são até fixos, como os salários. Então, nesse caso, você pode perceber que em fevereiro eu não tive nenhuma despesa indireta e tive 1.400 em março. Em janeiro eu tive 700, ou seja, os 700 que eu deveria ter pago em fevereiro, eu paguei em março, por isso em março eu fiquei no prejuízo. Se eu tivesse monitorando meu fluxo de caixa, eu já esperaria isso para março e poderia tomar as devidas providências. Mas isso é suficiente? Não, isso não é suficiente. Isso só te dá se o teu jogo tá bom hoje ou ruim. O que você tem que saber para ganhar o jogo de fato? Você tem que começar a entender a sua dinâmica de contas a pagar e contas a receber. Por quê? De que adianta eu ter 10 mil reais em caixa hoje, sendo que eu tenho contas a pagar mais altas do que minhas contas a receber? Tendo uma visualização do meu contas a pagar e do meu contas a receber, eu começo a ter uma noção melhor do meu fluxo de caixa. Então, a ferramenta de fluxo de caixa boa, que vai te fazer geralmente gerenciar a sua necessidade de caixa,
ela tem que te dar pelo menos uma visão do seu fluxo diário e do seu contas a pagar e contas a receber, né? Nesse exemplo aqui, a gente tem o contas a receber e o contas a pagar mais ou menos constantes, só que chega em novembro, eu não vendi o suficiente ainda para falar que em novembro eu vou pagar minhas contas. Eu já tenho contas a pagar mais altas que minhas contas a receber. Isso já são notas fiscais que foram emitidas contra mim e notas fiscais que eu emiti contra o meu cliente. Então eu tenho uma necessidade de caixa de R$ 13.000, que se eu não te fizer se eu não fizer algo a respeito disso, eu vou ficar no vermelho, né? Se eu já não estou, eu vou ficar no vermelho. E uma coisa que eu aprendi sobre as pequenas empresas é que muitas delas deixam para negociar prazos e empréstimos, financiamentos em cima da hora. O seu fornecedor ele está disposto a te ouvir. Ele pode postergar um prazo. Ele não quer que você quebre, porque se você quebrar, você para de comprar dele. Então você tem que negociar isso antes, com 3 meses de antecedência, 2 meses de antecedência. Quando você deixa para negociar em cima da hora, a sua única certeza é que você vai fechar maus negócios. Então, alguns insights que podemos tirar do contas a pagar e contas a receber. Saber sua necessidade de caixa para os próximos meses, renegociar antecipadamente para garantir caixa e não cair em empréstimos desnecessários e mal negociados, e também descobrir se sua política de parcelamentos não está afetando o capital de giro. Isso é importante também. A gente já passou por isso na Luz. A gente tinha as nossas despesas fixas, elas eram pagas todo mês, e a gente, na hora de flexibilizar nossas receitas, né, oferecer uma política de parcelamentos mais vantajosa para o nosso cliente, a gente estudou como isso afetaria o nosso caixa. Que uma coisa é você estar pagando tudo à vista para o seu fornecedor, e aí você decide aceitar receber do seu cliente 12 vezes sem juros. Se você não estudar como isso vai afetar o seu fluxo de caixa, você corre um risco muito forte de entrar no vermelho. Sua receita vai cair muito de um mês para o outro, né, em termos de caixa, né, em termos de entrada de caixa de fato. Em termos de competência, não, porque você vai continuar vendendo a mesma coisa, ou até vender mais, porque a política está mais vantajosa para o cliente. Mas toma cuidado com o seu caixa. Se você não tiver dinheiro para bancar essa política, não tem como. É muito melhor você ir flexibilizando essa política aos poucos. Passa um mês, vamos dar agora 2 vezes sem juros. Como é que meu caixa ficou? Ficou bom? Então dá para aumentar para 3? Vou aumentar para 3 daqui a 2 meses. E aí vai aumentando aos poucos para ir sentindo como é que o seu negócio reage àquilo. E por último, mas não menos importante, não classificação de receitas e despesas, né? A estrutura de lançamentos da nossa planilha de fluxo de caixa, por exemplo, ela é mais ou menos assim. E você tem que dizer se aquele lançamento ele é uma receita, é uma despesa e que tipo de receita ou despesa ele é, para depois você conseguir gerar os relatórios automatizados e saber onde você está gastando mais e ou onde você está recebendo menos, né? Se a sua receita com serviços diminuiu, você sabe que você fez alguma besteira ali ou você perdeu o esforço de venda ali. Se sua despesa com RH todo mês está perto de 10 mil, 10 mil, 10 mil, e aí um mês do nada você aumenta ela para 30 mil, você fez algo que você não está visualizando e pode estar te atrapalhando. Então essa classificação de receitas e despesas é muito importante para depois você buscar onde você está errando. E você faz isso através de um plano de contas, né? O plano de contas nada mais é do que você organizar e categorizar as suas contas. Você tem que fazer isso de uma forma gerencial. Não aquele que o contador faz, que é gigante, tem quase 1.000 linhas. Você pode fazer um seu, só classificando as suas receitas e as suas despesas. Só tomar cuidado para não colocar muitas contas desnecessárias, porque senão você vai deixar aquilo muito pulverizado. Você vai ter muita variação nas contas, e não é. Você quer trabalhar com grupos maiores para depois ir afunilando. A nossa planilha de fluxo de caixa já vem com plano de contas pré-configurado, você só precisa preencher as contas que você quer usar
e depois fazer os lançamentos. Então, que insights nós podemos tirar de classificações do fluxo de caixa? Qual conta especificamente está tendo variações importantes, né, e você não está percebendo? Para você fazer um diagnóstico rápido e preciso das mudanças necessárias, não ficar esperando. Isso é legal porque se você preencher o seu contas a receber e o seu contas a pagar no seu fluxo de caixa, você já tem uma visão de futuro, né? Então você pode mudar aquilo antes de acontecer. E descobrir quais são os centros de custos mais rentáveis da empresa. É minha receita com serviços, mas qual grupo? É o grupo. Eu tenho um salão de cabeleireiro, por exemplo. É o meu grupo manicure ou é o meu grupo cabeleireiro de fato? E aí você investir mais naquele centro de custo que está trazendo mais dinheiro. Então, aprendizado número um bom controle de caixa vai muito além de terminar o mês no verde. Você deve compreender as razões do resultado e para onde ele está indo. Isso é muito importante também. Tem muita gente que termina um mês no verde, ah, legal, ficou no verde, passa para o próximo. Aí fica no verde de novo, ah, tá bom, passa para o próximo. Aí fica no vermelho, aí para analisar. Qual é o problema disso? Eu, por exemplo, quando eu ganho um jogo, eu quero ganhar ele de novo. Eu quero ganhar os outros jogos. Então eu tenho que estudar a minha estratégia quando eu ganhei também. Por que eu fiquei no verde? É importante responder essa pergunta. Não só quando eu estou no vermelho, para analisar. Para analisar um mês no verde também. Às vezes você pode descobrir que você só ficou no verde porque você atrasou contas a pagar. Ou porque você antecipou recebíveis. Se você não compreender as razões daquele resultado, você não vai conseguir repetir ele. Outro problema que pode levar as empresas a entrarem no vermelho é a lucratividade baixa. E aí eu estou falando de operação, não tem mais a ver com o dinheiro que está entrando efetivamente no caixa e saindo. Mas sim se você está produzindo o seu produto ou serviço, gastando pouco em custos diretos, se a margem que sobra está dando para pagar as despesas, é outra coisa que você tem que monitorar. Porque por mais que você venda o seu produto em 12 vezes sem juros, e isso afeta o seu caixa, a competência é diferente. Vai falar mais de precificação e se você está fazendo uma gestão boa de custos. Então, em suma, a lucratividade ela nada mais é do que a sua proporção de gastos sobre a receita, o quanto sobra da receita, né, que você consegue fazer de lucro. Ou seja, depois de pagar todas as suas contas, mesmo diretas ou indiretas, quanto é que sobra para você tirar o seu lucro, né? Ou então para fazer mais caixa para a empresa. Isso é a lucratividade do seu negócio. E quando você analisa isso, você não analisa a caixa. Você analisa de fato quando as transações estão ocorrendo. Ou seja, você vendeu um produto, sendo em 12 vezes sem juros ou sendo à vista, qual é o valor que você cobrou por ele? Qual é o custo das matérias-primas que você usou para fazer aquele produto? Está lucrativo? O preço cobrado está bom? Então minha empresa é lucrativa. Senão eu vou ter prejuízo em algum momento, mesmo fazendo a melhor gestão de caixa do mundo. Então, duas causas muito comuns para você ter uma lucratividade baixa. Primeiro, custos muito elevados, e aí a gente vai ver isso, né, que às vezes a gente dá muita atenção aos custos indiretos, mas os diretos podem fazer muita diferença também. E o outro motivo é uma precificação mal feita. Então, falando primeiro de custos elevados. Primeiro, o que são custos diretos, né? Custos diretos são os custos que incidem sobre cada unidade vendida do produto. Para eu vender uma camisa a mais, eu preciso comprar mais R$ 15 de tecido e a cada venda que eu faço, eu vou ter 3% de comissão direta em cima daquela venda, 12% de impostos e R$ 10 de outros gastos. Então, o meu custo direto daquele produto é R$ 40 diretos. Né? Cada unidade de camisa que eu vendo, eu tenho R$ 40 de custo, né? Custo unitário. É diferente de um salário, por exemplo, que para vender uma camisa a mais eu não preciso contratar outro funcionário. Se eu vender 200 camisas a mais, talvez eu tenha que procurar alguém. Mas uma unidade, não, eu não vou pagar mais um salário por causa disso.
Então vamos ver aqui um exemplo de como um custo variável pode afetar a lucratividade. Então nesse exemplo 1 eu tenho um custo variável, né, um custo direto de R$ 20 e eu estou conseguindo vender meu produto de 120 por R$ 120. Tem uma margem bem alta. Se o meu custo fixo é de R$ 100.000 e minha projeção de venda é 10.000 unidades, eu multiplico e eu encontro um lucro de 900 mil, que é 75% da minha receita de 1.200.000. Se eu dobrar o meu custo variável, passar a ter R$ 40 de custo variável, digamos que o fornecedor principal de custos diretos aumentou o preço. Então eu tenho R$ 40 de custo variável agora. Ele vai incidir nas minhas 10.000 unidades vendidas. Então o meu lucro passa a ser de 700 mil, porque meu custo variável total vai passar para 500 mil, e eu tenho uma lucratividade de 58%. No meu último exemplo, eu volto o custo variável para R$ 20 e o meu custo fixo é que é dobrado. Então ele passa para R$ 200.000. Eu vou ter um lucro de 800 mil, uma lucratividade de 66%. Então no exemplo 2, onde eu dobrei o custo variável, eu tenho uma lucratividade menor do que quando eu dobrei o custo fixo. O que significa isso? Às vezes a gente fica preocupado com o aumento de R$ 100 no aluguel que a gente paga, quando a gente deveria estar muito mais preocupado com os 10 centavos que um fornecedor de um custo direto aumentou, né? Aquele preço da matéria-prima que subiu. Então, principalmente negócios que têm volume alto e lucratividade geralmente baixa, né, que tem que fazer o ganho no volume mesmo, vendendo mais unidades, tem que tomar muito cuidado com o custo variável. O custo direto pode fazer muita diferença. Outro problema que pode levar as empresas a terem uma lucratividade baixa é uma precificação mal feita, ou seja, má formação de preços de produtos ou serviços. Né? A gente sabe que o preço ele tem que se adequar ao mercado, mas de nada adianta se adequar ao mercado e não pagar as contas dentro de casa. E para entender o conceito de precificação, a gente tem que entender também dois conceitos diferentes. Um é o de margem de contribuição e outro é o de ponto de equilíbrio. O que é a margem de contribuição? Né? Todo produto ele tem um preço de venda por unidade. E todo produto, como a gente já viu, tem seus custos diretos por unidade. Nesse exemplo da camisa, eu tenho preço de venda de R$ 140 e eu tenho custos diretos por unidade de R$ 40. Qual é a minha margem de contribuição? É o que sobra do meu preço de venda depois de pagar os custos diretos daquela unidade para pagar os custos fixos da empresa, ou seja, os custos indiretos. Então, simplesmente eu subtraio R$ 140 por 40 e acho R$ 100 de margem de contribuição. Né? Ou seja, sobrou cada camisa que eu vender, eu pago R$ 40 de custo direto e me sobra R$ 100 de margem de contribuição para pagar os outros custos da empresa. E aí que entra o ponto de equilíbrio. Né? O que é o ponto de equilíbrio? É quantas unidades eu preciso vender para pagar esses custos fixos. Nesse exemplo aqui da camisa, digamos que essa empresa ela tenha R$ 20.000 de custos indiretos. Quanto eu preciso vender para chegar ao meu ponto de equilíbrio, ou seja, ficar no zero a zero, né? Começar, que a partir do ponto de equilíbrio, a partir dele, cada venda que eu fizer vai começar a me gerar lucro. Até ele eu não tenho lucro, eu chego no zero a zero. Então a receita dessa camisa no ponto de equilíbrio vai ser de 28 mil, que vai significar 200 unidades vendidas. Eu preciso vender 200 unidades para ficar no zero a zero. Por quê? Se eu multiplicar 200 por R$ 40 de custos diretos, né, que é o custo direto de cada unidade vendida, eu vou ter R$ 8.000. Pagando tirando isso da minha receita de 28 mil, eu acho exatamente os 20 mil que eu terei de custos indiretos. Então eu fico no zero a zero. E é muito importante também atualizar, como eu falei, o custo do fornecedor. Se ele fez um reajuste de preço, o seu ponto de equilíbrio já mudou. Então, alguns insights que a gente pode tirar da margem de contribuição e do ponto de equilíbrio. Primeiro, cuidado com os custos diretos, né? Principalmente para quem tem volume alto, como eu falei.
Segundo, entrada de novos concorrentes pode fazer o seu preço, que era competitivo, não ser mais. Por isso, esteja sempre atento ao seu mercado, né? Porque não adianta nada você, achei meu ponto de equilíbrio, 200 unidades vendidas, mas esse meu ponto aqui, eu só consigo vender 200. Aí abre um concorrente na sua frente, tira metade das suas vendas, e aí? Seu ponto de equilíbrio já ficou inviável, ficou impossível. Você precisa pensar novas estratégias, né? E aí é o terceiro ponto até, tenha certeza que é viável vender a quantidade de produtos ou serviços indicados pelo ponto de equilíbrio. Se não for, revise custos e estratégias, né? Você tem que manter a empresa enxuta e pensar em novas estratégias, outros canais de venda. Será que eu posso vender pela internet? Posso montar um delivery? Ou então, se eu comprar mais com o meu fornecedor, eu consigo diminuir o preço dele, né, por estar comprando em volume, eu consigo me juntar com outras empresas perto de mim que não necessariamente concorram comigo para fazer um pedido conjunto no fornecedor e assim reduzir ainda mais o preço dele. Enfim, são coisas que você tem que pensar, né, para manter a sua empresa com a lucratividade alta. Então, aprendizado 2: sempre revise seus custos e mantenha uma empresa enxuta a qualquer custo. Essa é a chave para uma boa lucratividade. Outro problema que pode te levar a entrar no vermelho é a inexistência de controle e disciplina financeira, né? O que eu ensinei até agora são métodos, né, que podem ser controlados a partir de ferramenta. Mas se você não tem disciplina financeira, de nada vai adiantar ter as ferramentas certas, né? Então, duas causas muito comuns para a falta de controle. Uma é um orçamento mal elaborado e outra é a estrutura de decisões. Falando primeiramente do orçamento, o que é um orçamento, né? Um orçamento é um exercício de você tentar prever o seu futuro, e aí não só pensando nas contas a receber e contas a pagar, como eu já falei, que são compromissos já formados. O orçamento é você tentar enxergar o resultado que você vai ter no futuro, e aí você vai me perguntar, qual é o período para fazer um orçamento? A maioria das empresas faz para um ano, mas se você começar fazendo para o próximo mês, já ajuda muito, né? E o orçamento ele tem que ser revisado o tempo inteiro. O que eu falei até agora, né, de controle de caixa, de fluxo de caixa, fluxo de caixa você tem que fazer. Ele independe um pouco de disciplina, porque você tem que pagar as contas do dia a dia. O orçamento, ele já te força, você não vai fazer se você não tiver disciplina, se você não se forçar a fazer, porque ele é um exercício mais refinado. Então, muitos gestores, eles ficam à vontade de começar fazendo fluxo de caixa, mas eles não se sentem à vontade de começar a fazer um orçamento. Não, não tem problema, o orçamento não é algo para você começar a fazer hoje ou amanhã. Se você começar a fazer daqui a 3 meses, quando você já estiver mais seguro com o seu fluxo de caixa, já vai ajudar. É um processo de aprendizado, não é algo que você começa a fazer hoje também e já dá tudo certo, né? Como é um processo que você não conhece ainda, a primeira vez que você for fazer, você vai errar, né? Essa é uma certeza. Mas com o tempo, você vai tendo um conhecimento cada vez melhor do seu futuro e vai começando a acertar cada vez mais. E isso é muito bom, porque você vai ter o controle da sua empresa inteira, né? Eu conheço 3 formas de fazer orçamento. O primeiro é a base histórica, que leva em consideração resultados anteriores. Então você abre o fluxo de caixa de 2015 e tenta projetar as mesmas contas para o ano de 2016. Orçamento base zero, você define uma meta, leva em consideração atividades que devem ser feitas para atingir aquela meta e coloca valores nelas. E um orçamento colaborativo, que a divisão é feita pelas próprias áreas da empresa em conjunto, respeitando um teto ou um limite para a empresa também não ficar, não ter a lucratividade baixa. Eu diria que a melhor forma de fazer o orçamento é uma combinação das 3 formas. Você tem que olhar para o passado, tem que definir uma meta a partir do passado, né? E você tem que
estimular a participação colaborativa no orçamento, porque todas as contas do seu orçamento, elas precisam de um responsável, e ele nem sempre vai ser você. E é muito mais fácil você motivar um responsável a cumprir um orçamento quando ele participa da elaboração do mesmo. Se eu falo para o meu, né, gerente de marketing, o seu orçamento é X para o mês tal, cumpre, se vira. Eu vou ser o chefe malvado, chato, que né, impõe as coisas. Se eu falar, cara, a gente precisa fazer um resultado X, quanto você precisa, né, para investir no marketing? E ele participar daquilo, mesmo que ele fale um número muito alto e você explique para ele por que que você não possa investir aquele valor até você chegar no denominador comum, ele vai estar muito mais engajado. A meta de orçamento passa a ser, não passa a ser só sua, né? Passa a ser uma meta de equipe. E isso é muito bom. Então, o melhor tipo de orçamento é uma combinação desses três. Né? E a partir do momento que o ano começou, você sempre tem que comparar o que foi orçado com aquilo que está sendo realizado. E ir revisando os próximos meses sempre. Então, alguns insights que a gente pode tirar do orçamento. O orçamento é um processo de aprendizado, como eu falei, no começo é mais difícil de fazer. Com o tempo você vai ganhando cada vez mais conhecimento e ele vai ficando mais fácil e mais certo. Garanto o envolvimento da equipe responsável no processo e acompanhe sempre o resultado mês a mês para fazer ajustes futuros sempre que necessário e não ir acumulando prejuízo. Outra questão muito importante, principalmente para a pequena empresa, é a estrutura de decisões. A gente sabe que o pequeno empresário brasileiro ele costuma acumular vários cargos na empresa, né? Ele que vende, ele controla o financeiro, ele contrata, ele demite, ele às vezes faz os pagamentos dos funcionários, ele é o responsável por tudo, né? Praticamente, pela qualidade da produção, pelos serviços prestados, alguns. E isso é complicado, porque se você mesmo pensa nos investimentos, nos gastos, nos orçamentos, e você mesmo aprova, você vai aprovar tudo. Né? Então é óbvio, eu tenho 10 ideias por dia, se eu for perguntar para mim mesmo quais são as minhas ideias boas, eu vou falar que todas. Ninguém acha as próprias ideias estúpidas. Então é importante você conseguir pessoas que participem desse processo de disciplina, né? de controle financeiro com você. É sempre bom ter uma segunda pessoa ajudando na disciplina. Geralmente pode ser o seu funcionário de maior confiança. Para quem só tem sócio é mais fácil, né? Porque o sócio pode cobrar mais ou você pode cobrar mais ele. Quem não tem, pensar num funcionário de confiança, um amigo que entenda do assunto, esposa, marido, alguém próximo, é importante, né? Para ter alguém que te fale não e que você ouça esse não, porque isso também é importante. Não pode ouvir o não e falar, ok, mas eu vou fazer. Outra questão é, defina um salário assim que possível. É difícil gerir uma empresa no Brasil, né? Então no começo a gente acaba vendo o que sobrou no caixa e tira tudo, né? Para pagar as contas de casa, né? No começo é até difícil tirar alguma coisa, então você vai acumulando prejuízos pessoais e aí no futuro você quer tirar cada vez mais dinheiro. Só que se você não tem uma previsão de quanto você vai retirar, né? Você não tem um salário, um prolabore, que é como a gente chama o salário de sócio, você jamais vai conseguir controlar bem o seu caixa, porque você sempre vai estar querendo tirar mais e o dinheiro que você tinha planejado para sobrar para o mês seguinte não vai mais sobrar. Jamais misture finanças pessoais com a da empresa. Existem ferramentas diferentes para controle pessoal e para controle do fluxo de caixa da empresa. Se você misturar, colocar suas finanças pessoais no seu fluxo de caixa da sua empresa, pode esquecer tudo que eu falei aqui sobre lucratividade, porque você não vai conseguir mais monitorar a sua lucratividade. Porque nos seus gastos indiretos,
Vai começar a entrar a escola dos seus filhos, gasto com o seu carro, e a gente sabe que você não precisa disso para produzir o seu produto. Então a sua operação ela pode estar lucrativa, mas você vai ter uma falsa visão do seu fluxo de caixa. Ele vai te dizer que sua empresa não é lucrativa. E nenhuma teoria ou método vai ajudar sem isso. Infelizmente, né, o mundo não é controlado por máquinas, ou felizmente, né, eu falei infelizmente, mas graças a Deus o mundo não é controlado por máquinas. E se você não tiver disciplina e, e quiser controlar de fato o financeiro, a ferramenta sozinha não vai fazer o trabalho para você. Então, tenta sempre manter a disciplina para que aquela ferramenta funcione. Aprendizado número 3, métodos de gestão financeira são utilizados por pessoas. Se gestores não buscarem maneiras e mantê-los, nada servirá. Então, como eu falei, essa palestra foi baseada no pacote com 8 planilhas para sair do vermelho. A primeira é a planilha de fluxo de caixa, que é a planilha para controlar o caixa da sua empresa. A segunda planilha é a planilha de orçamento pessoal e familiar, que é para controlar o seu fluxo de caixa pessoal e da sua família, para que você não misture as duas coisas no mesmo lugar. Planilha de contas a receber, planilha de contas a pagar, para você monitorar as contas que estão vencendo, tanto as a receber quanto as a pagar, para você poder renegociar seus prazos antes e cobrar dos inadimplentes. Planilha de margem de contribuição e lucratividade, planilha de ponto de equilíbrio, planilha de orçamento e a planilha de avaliação econômico-financeira, que aí já é para fazer análises um pouco mais refinadas, a partir do momento que você já evoluiu em todas as outras. Você encontra esse pacote no site luz.vc, só digitar luz.vc, V de vaso, C de casa, no seu navegador, assim como você também encontra todas essas planilhas separadamente, caso seja mais interessante para você. Queria agradecer aqui, galera. Visita o nosso site, visita o nosso blog também, blog.luz.vc. Tem muita dica de gestão lá, muito post interessantíssimo. E o nosso contato@luz.vc, se você ficou com alguma dúvida ou quiser bater um papo sobre finanças, sobre marketing, sobre RH, sobre qualquer coisa ligada à gestão, estamos aqui para atendê-lo. E se você gostou dessa palestra, quer assistir outras, assina o nosso canal no YouTube que você vai encontrar várias palestras super interessantes. Obrigado!